Bem no início da nossa volta ao mundo, chegamos em Paraty no dia 14 de março, logo depois de uma aventura de stand-up paddle pelo Saco do Mamanguá em Paraty-Mirim. Apesar de algumas notícias sobre o vírus, tudo parecia distante. A cidade estava aparentemente normal, mas no dia seguinte, tudo parou. Foi decretado o isolamento social. Todos os comércios não essenciais tiveram que fechar as portas, a praia foi proibida, fronteiras fechadas, ninguém de fora entra na cidade. Ficamos então aqui, presos em uma cidade quase deserta. É claro, existem muitos moradores locais, mas uma cidade que vive do turismo, com mais de 90% de ocupação na alta temporada, é como se a gente tivesse voltado há muitos anos atrás, quando o acesso era difícil e a vida era muito diferente. A partir desse ponto aqui, nenhum carro passa, a cidade é preservada e esse é o Centro Histórico de Paraty. A gente vai te mostrar um pouco mais sobre essa história. E toda essa parte aqui do Centro Histórico de Paraty, ela é preservada como se a gente ainda estivesse lá no século XVIII, que foi quando a cidade começou a existir. Paraty tornou relevante por causa do ouro, porque a gente sabe que todas as riquezas, né, de ouro, pedras preciosas do Brasil eram extraídas em Minas Gerais, e aí de Minas vinha para Paraty pela Estrada Real, conhecida como Caminho do Ouro, e aqui ia para Portugal pelos navios. Então aqui em Paraty, muita gente veio para trabalhar pelo ouro e tinha muitos escravos também. E toda parte desse centro histórico da cidade é com essas pedras aqui, ó. E essas pedras, a gente estava pesquisando a história e a gente achou bem interessante que, na verdade, elas vieram de Portugal, porque os navios precisavam de lastro para vir para cá, e aí chegava aqui, eles deixavam as pedras e levavam o ouro, ou seja, uma bela de uma troca, né? E aqui também a gente sabe que foram os escravos que colocaram as pedras e assentaram as ruas para as pessoas poderem caminhar, para poder passar carroça. E na verdade era até mais plano do que a gente vê hoje. Mas o que acontece? Quando eles fizeram toda a parte de encanamento, né, quando a cidade foi se modernizando, tiraram as pedras do lugar e aí ficou um pouco mais irregular do que realmente era. Mas por isso, né, fica uma dica, quando vir para Paraty, vem caminhando com chinelo, tênis, sapato confortável, porque é bem fácil de você cair, se machucar, se vir com um salto, por exemplo. E não se engane, viu? Paraty tá assim, ó, deserta, porque claro, a gente tá num momento de pandemia, tá tudo fechado, mas isso aqui, durante um dia normal, é lotado de gente, é o maior atrativo turístico da cidade, então tem várias lojas abertas, pessoas na rua, é um lugar assim muito gostoso para passear e que a gente tá tendo esse privilégio de ver dessa forma, mas por um momento bem triste, né? Eu preferia que essas ruas estivessem lotadas. Outro fato interessante da arquitetura da cidade é que Paraty foi construída na altura do nível do mar. Isso porque naquela época não existia saneamento básico, né? Então as pessoas faziam as necessidades no pinico, jogavam na rua, quando a maré estava cheia o mar entrava, lavava as ruas, tirava toda a sujeira e mandava para o oceano. O que era muito inteligente para o problema da época, mas que hoje em dia, se a gente for parar para pensar, não é muito legal, né? Sem falar que isso continua acontecendo, a maré continua subindo e alaga aqui o centro histórico. A gente consegue até ver, ó, ali na parede da casa, dá para ver a marquinha e, inclusive, em 2018 teve uma maré tão cheia que acabou entrando nas casas, porque geralmente não entra, já que as casas foram construídas uns 30 centímetros acima desse nível da rua. Mas o que acontece? Como isso ainda acontece hoje, a gente tem um problema, porque tem lixo, né, sujeira no chão e tudo isso vai para o oceano, continua indo. É um pouco triste, mas é interessante de saber que quando a gente vê aquelas fotos de Paraty alagada, não tem problema, não tem nada de errado, não é uma enchente, é algo natural e a cidade foi projetada para isso. Além do ouro, uma outra coisa que foi muito importante para Paraty foram os engenhos de cana-de-açúcar. E é por isso que a cidade hoje é muito famosa pelas cachaças. Aqui se faziam as melhores cachaças, ficou até sinônimo de aguardente. E hoje você anda por aqui, ó, tem uma cachaçaria aqui, tem uma cachaçaria ali, ou seja, ela se tornou realmente uma parte do centro histórico. E o legal também é que aqui foi gravado aquela novela Gabriela, Cravo e Canela. E durante a novela eles criaram uma cachaça chamada Gabriela. E hoje existe um drink chamado Jorge Amado, que é como se fosse uma caipirinha dessa cachaça Gabriela com maracujá e é uma delícia. Infelizmente, né, tá tudo fechado, a gente não consegue nem provar e mostrar pra vocês, mas se a gente ainda estiver por aqui quando abrir, a gente vai provar esse drink e mostrar pra vocês como ele é.
É muito legal andar aqui no centro histórico, mas dá uma sensação muito estranha, como se a gente, as nossas roupas, bicicleta, não combinasse com o restante da rua, sabe? Principalmente agora que a cidade está assim, vazia. Mas uma coisa que é interessante é você tentar vir aqui no final do dia, assim, no entardecer. Porque é lindo de dia, mas é muito charmoso de noite. E nesse horário agora, a cidade fica com uma luz muito bonita. Então, quando tudo isso passar e a gente puder visitar realmente Paraty, eu acho que esse é um dos melhores horários para fazer isso. E pensar que toda essa parte histórica de Paraty só é tão bem preservada porque por um período da história a cidade acabou sendo meio que abandonada e esquecida. Depois do ciclo do ouro e dos engenhos de cana-de-açúcar, Paraty acabou parando no tempo, porque não tinha mais nenhum motivo para as pessoas virem para cá, as estradas eram muito difíceis para poder chegar e aí a cidade ficou meio que abandonada até a década de 70. Só em 1970, quando construíram a Rio Santos, é que a cidade pôde começar a voltar a receber pessoas e aí aproveitou para tornar toda essa parte histórica e as atrações naturais como algo turístico. Hoje Paraty é um patrimônio cultural e natural da humanidade, é uma cidade que além da parte histórica tem muitas riquezas, tem vários eventos que acontecem, todos eles obviamente foram cancelados por tudo que está acontecendo no mundo, mas é uma cidade muito linda e que todo mundo deveria conhecer. Eu acho que quando tudo isso passar e a gente quiser voltar, quiser não, né, porque a gente está sempre querendo, quando a gente puder voltar a viajar, eu acho que a gente tem que lembrar dessas cidades aqui do nosso Brasil que dependem do turismo e que estão sofrendo bastante nesse período. Em vez de pensar numa próxima viagem para a Europa ou para fora do país, vem tentar conhecer Paraty ou até outra cidade que também tem muita história, muita coisa legal para ver e que talvez você não conheça e que, olha, gente, vale a pena.